Pessoal, então vamos lá, sim, agora sim, oficialmente aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina de Planejamento, Gestão e Estratégia aqui da Uniswan. Reta final aí, né, do período, só mais 2 aulinhas aí. Próxima aula eu já encerrar toda a matéria e já passar a prova para vocês. Então hoje é só o restante da matéria aí, da unidade 4. Eu já disponibilizei ela para vocês, eu só não mandei ainda uma planilha que eu vou usar aqui hoje para mostrar como fazer um controle de OKRs, que é bem interessante. Eu estava ainda fazendo os ajustes nelas ali ainda hoje, também não quis mandar antecipadamente, não, mas vamos ver se porque eu não sabia se eu ia entrar nela hoje, eu vou ver como é que vai ser o andar da aula de hoje. Se de repente eu vou entrar nela só na aula que vem, aí eu mando depois para vocês. Mas então, pessoal, olha só, na aula passada a gente encerrou a unidade 3, né? Falamos lá dos OKRs, que é a última parte lá da atividade supervisionada que vocês vão fazer. Quem ficou com dúvidas lá com relação aos OKRs, quem tentou já fazer alguma coisa e ficou com dúvida, no final dessa unidade 4, a gente vai falar um monte de coisas aí sobre os principais indicadores. Que aí eu acredito que vai dar uma luz boa para vocês. Tá? Vamos ver se dá tempo da gente falar disso hoje ainda. Vamos ver como é que vai ser aqui o andar da aula aqui. Mas então vamos começar devagarzinho a unidade e a gente vai fazendo como eu tenho costume, vai dando uma lida, vai explicando, vai entendendo como é que funciona. Essa unidade 4 eu tirei aí do livro do Kia Venato, né, de planejamento estratégico. E aí, pessoal, olha só, nessa unidade a gente fala sobre aquela parte final do planejamento estratégico, que é a parte da implementação da estratégia e a parte do controle, né? Só recapitulando, gente, deixa eu só lembrar aqui, ó, quer ver aqui, ó, vou abrir de novo a unidade 2 aqui, ó, rapidamente. Ó, só para mostrar para vocês o slide que tem lá na unidade 2, que eu falei dessas etapas do processo de administração estratégica ou do planejamento estratégico. Ai, vontade de espirrar. Desculpa, gente, meu ventilador, liguei o ventilador aqui em cima de mim, aqui, estamos dando vontade de espirrar. Mas tudo bem, olha só. Só relembrando rapidamente com vocês aqui, ó. Como é que funciona um planejamento estratégico? Como vocês estão fazendo lá, né, a APS de vocês, né, tem mais ou menos esse roteirinho, né? Olha lá, você faz a análise do ambiente de marketing, analisa o ambiente interno e o ambiente externo, aí você identifica os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da empresa. Aí a segunda etapa, você vê lá, estabelece a diretriz organizacional, missão, visão, valores da empresa. Aí você vai para a parte da formulação de estratégias. Aí eu costumo fazer isso numa coisa só, eu não separo como esse autor aqui, não. A gente traça os objetivos, as metas e as estratégias, que nós vimos na unidade passada, né? Para cada objetivo, você traça... Aí, então, a gente vê naquela forma do OKR, né? A coisa deu uma evoluída aí e tal, e as pessoas hoje utilizam muito aquela metodologia OKR. Eu gosto de fazer sempre assim, ó, como vocês estão fazendo na APS. Objetivo, a meta e a estratégia, né? Aí eu dei um exemplo na aula passada, né? Passei lá o conceito do OKR, né? Hoje em dia eles fazem assim, para cada objetivo eles procuram estabelecer dois ou 3 KRs, até 4, né? No limite, mas 2 OKRs, 3 OKRs para cada objetivo, tá um tanto bom. Que um KR só é pouco para cada objetivo. Expliquei isso na aula passada, né? Quem não viu a aula passada deve assistir a gravação, porque é uma aula importantíssima. Formulou as estratégias, aí vem a etapa final, que aí você colocar a coisa para rodar, né? Implementar as estratégias. Então, não tem muita coisa para falar sobre implementação de estratégia, mas tem um modelinho que ajuda a gente, que a gente vai ver, que é o 5W2H. Nós vamos ver esse modelo hoje. E, por fim, uma forma de você controlar tudo, porque você tem que ter um controle. Você aqui estabeleceu objetivos, estabeleceu metas, estabeleceu estratégias,
Então, você tem que ter um controle para saber se aquela estratégia que você adotou está correta, se você vai conseguir atingir suas metas, bater suas metas, se você vai conseguir atingir seus objetivos. Porque no meio do caminho, se você perceber que a coisa não está indo bem, não está saindo como você esperava, você toma as ações corretivas para você poder, né? Monta um plano de ação para poder corrigir a coisa, para você poder chegar no final do período que você estabeleceu lá, você conseguir atingir seus objetivos, bater suas metas, né? Certificar de que aquelas estratégias suas vão dar certo lá para você atingir o que você precisava atingir. E aí, qualquer coisa que não estiver dando certo aqui, você volta. Isso aqui é um ciclo, né? Você vai voltando, analisa de novo, vê se os objetivos, suas metas que você traçaram estão corretas, se de repente você não está traçando uma meta muito audaciosa, procura entender onde é que está o problema, analisa os 4 P's de novo, né? O seu produto realmente está atendendo a necessidade do consumidor, sua política de preço está correta, porque às vezes você traça suas metas de vendas, por exemplo, não está conseguindo bater suas metas de vendas, é porque às vezes o seu preço está alto em relação ao que a concorrência pratica, você estabeleceu uma política de preço muito audaciosa, agressiva, com preço mais alto e tal, e de repente o seu público-alvo não aceitou bem aquela ideia daquele preço mais alto, está preferindo o preço mais baixo da concorrência. Então, alguma coisa está acontecendo para que você não consiga atingir seus objetivos e suas metas. Então, você volta, analisa de novo, vê a questão de novo da segmentação do seu público-alvo, né? Você realmente está com seus 4 P's ali, seu produto, preço, praça, promoção, está tudo voltado certinho para o seu público-alvo mesmo. De repente, você não errou ao definir o público-alvo, você tem que entender aonde está o erro do negócio, porque, né, normalmente, pessoal, como eu falei para vocês nessas aulas, quando eu estava explicando isso aqui, normalmente, quando você traça o seu planejamento estratégico, quem traça isso não é uma pessoa sozinha, né? Eu falei para você lá um dia, eu não me lembro muito bem, falei, gente, não se preocupem, então tem aluno que fica meio assim, professor do céu, meu Deus, mas eu estou vendo planejamento estratégico, se um dia eu tiver que fazer um planejamento estratégico lá para a empresa que eu trabalho, eu não dou conta de fazer sozinho, calma, mas ninguém faz um planejamento estratégico sozinho para uma grande organização. Dentro de uma empresa, isso é feito a várias pessoas. A diretoria vai ter reuniões periódicas com um gerente de cada setor, mais algumas outras pessoas importantes de cada setor. Então, tem lá o pessoal da área financeira, tem o pessoal da área de RH, o pessoal da área comercial, o pessoal da área de marketing, o pessoal da área de produção. Todo mundo ali junto, várias cabeças pensando, todo mundo contribuindo para que a empresa conclua o seu planejamento estratégico. Então, não é uma pessoa sozinha que faz, né? Então, você também você não vai trabalhar um dia a não ser que você abra a sua empresa, você é o dono da empresa, aí você sozinho, de repente, no início, né? Enquanto a sua empresa está pequena, é você que é o dono principal ali, você vai fazer o seu planejamento estratégico. Você estudando mais um pouquinho, você vai dar conta de fazer. Agora, numa grande organização, são várias pessoas que fazem. Todas essas pessoas que estão ali participando são pessoas que já estão há anos ali naquela empresa trabalhando, ou que já conhecem aquele mercado, já tem uma larga experiência. Ela já veio participando dos planejamentos estratégicos dos anos passados. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando normalmente vocês traçam ali o planejamento estratégico, vocês traçam algo que é atingível. E com base na experiência de você pelos últimos anos, de todos os profissionais envolvidos ali ao longo dos últimos anos. Então, é muito provável que aquele planejamento que foi feito ali foi feito com base na experiência de todos ali, que já vieram fazendo nos anos passados, nos anos anteriores. As pessoas já vão vendo o que está dando errado, o que deve fazer, como estabelecer um plano mais eficiente, que a empresa realmente vai conseguir atingir aquilo e tal. Então, gente, é muito difícil a empresa estabelecer um planejamento e depois, no final, dá tudo errado, não conseguir atingir metas nenhumas. Olha.
Não é bem assim, né? Igual eu falei, as empresas, elas estabelecem esses planos a longo prazo também, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu falei para vocês num dia que um cara me deu um planejamento, me passou, né? Por baixo dos panos lá, o planejamento da empresa que ele trabalhava, que era uma grande, uma multinacional, ele me passou na confiança porque era só para eu pegar alguma parte ali e mostrar para alguns alunos, para os alunos verem, né, como é que era o planejamento. Quando o cara me passou o planejamento lá da empresa que eu vi, eu fiquei até um pouco assustado de ver assim, a visão do cara daqui 20 anos. O cara já estava falando como é que a empresa ia estar daqui 20 anos, o que ela ia estar fazendo, os produtos que ela ia estar lançando, abrindo filial em outros países, quantas pessoas iam estar contratando, uma riqueza de detalhes. Aí eu fui conversei com esse amigo meu, falei com ele, fulano, mas olha só, esse planejamento todo que essa empresa faz assim para até daqui 20 anos, isso lá, esses objetivos e metas que elas fazem para daqui vários longos anos, depois isso aí realmente concretiza mesmo, a empresa consegue atingir? O cara falou, e o pior é que consegue, inacreditável, mas eles, daqui a um tempo, eles vão batendo essas metas, todos esses objetivos que eles vão traçando lá para frente, daqui a pouco você começa a ver que aquilo ali vai tudo virando realidade. Mas por quê? Porque as pessoas que estão ali fazendo aquele planejamento, elas entendem daquele mercado. Elas estão ali há anos trabalhando naquele segmento, conhecem a fundo aquele negócio, já erraram no passado. A gente vai errando, vai aprendendo, até que uma hora você começa a não errar mais. Você faz as suas previsões e aí você vai trabalhar para que aquelas previsões realmente se concretizem. Então, isso depende muito da experiência também das pessoas, né? Mas os planejamentos, eles são feitos para serem atingidos. Aí você tem o controle para você, depois que implementou, está ali no decorrer, no andar, né? No meio do caminho ali, percorrendo aquele planejamento que você fez, você ir se certificando de que a coisa realmente está dando certo. Porque qualquer coisa que você... Aí o que costuma acontecer é alguma coisa qualquer começar a fugir um pouco do planejado. É normal, claro, né? Também ninguém consegue prever com tanta precisão, sim, de que tudo vai dar certinho. Não. Exatamente. Tem alguma coisinha ou outra que começa a não dar tão certo, mas aí, gente, é a questão de fazer um ajuste. É algum detalhe qualquer ali que você deixou passar ali. O preço realmente está um pouquinho acima, ali poderia ter entrado com uma política de preço um pouquinho mais conservadora, aí você faz um ajuste ali no preço. De repente, uma campanha de marketing que você apostou nela ali, ela, de repente, por algum detalhe ali, não funcionou tão bem, tem que fazer algum ajuste naquela campanha, é alguma coisinha qualquer que você mexeu no seu produto, de repente, que o consumidor pode não ter gostado tanto, aí você tem que fazer um novo ajuste no seu produto. Alguma coisinha para você ajustar no meio do caminho, por isso que tem que ter esse controle, para você entender se o que você planejou realmente, no final do período, vai se concretizar. Então, aqui nessa unidade, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da implementação estratégica e um pouquinho do controle estratégico. Né? Então, vamos lá, ó. Eu vou ir lendo aqui um pouco do texto do Chiavenato, a gente para, dá uma refletida, tenta dar alguns exemplos para vocês. Então, olha lá, a implementação constitui uma série de passos preliminares para a execução da estratégia. Representa uma preparação prévia em termos de dotação de recursos, competências para que a execução seja não somente possível, mas eficiente e eficaz sobre todos os ângulos. Então, quando você faz um planejamento, tem todo um contexto por trás, o nível de recursos financeiros, o conhecimento e as competências das pessoas para implementar aquele planejamento. Não adianta nada você bota uma equipe lá de uma preparação de um nível muito mais alto do que o restante da empresa, aí os caras fazem um planejamento, uma coisa de outro mundo, que só na cabeça deles aquilo lá vai funcionar, mas os caras são muito competentes, idealizaram aquele planejamento, mas na hora de executar mesmo, o pessoal da sua empresa não está tão preparado para executar aquilo que foi planejado, então também a coisa não vai dar certo também. Então você tem que analisar tudo isso, recursos, nível,
tem que estar preparado com os recursos financeiros suficientes para bancar aquele planejamento que foi feito, as competências das pessoas, os recursos humanos da sua empresa. Tem então todo mundo preparado para colocar aquilo para funcionar, para que aquilo realmente aconteça, né, da forma o mais eficiente e eficaz possível. A implementação, ela envolve uma série de providências prévias, conforme veremos a seguir. Vamos ver devagarzinho, então. Providências para a implementação estratégica. Primeiro, eu já falei, né? Dotação de recursos financeiros adequados. Não adianta nada você planejar uma coisa que está fora do alcance financeiro da empresa. Começar a planejar abertura de filiais, lançamento de produtos, compra de maquinários modernos, sem que você não analisou se a empresa tem caixa suficiente para aquilo tudo lá, comprar equipamento novo, trocar maquinário todo, abrir filial, contratar pessoas. Espera aí, a empresa tem um limite de recursos. Então, é necessário que você monte um planejamento que caiba dentro dos seus recursos financeiros. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado antes realmente de você colocar a coisa para rodar. Senão, no meio do caminho, imagina, no meio do caminho que você vai descobrir que, na verdade, não faltou recurso financeiro para bancar aquilo tudo que você planejou, aí já foi tarde. Você já está no meio do caminho, já. Trocar pneu com o carro andando, meu filho, tem um ditado assim, não é? Tentar trocar o pneu com o carro andando não tem jeito, não. Então, é melhor coisa você planejar tudo e se certificar de que o planejamento ele realmente é atingível, né? Lembra daquelas metas SMART, né? Falando bastante, essas metas, os objetivos que são traçados, tem que ser atingível. Não adianta nada você traçar coisa que está fora do alcance da sua empresa naquele momento. Da mesma forma que essas metas têm que serem atingíveis para as pessoas, né, que vão bater aquelas metas, a meta da empresa como um todo, ela tem que estar dentro da realidade da empresa. Providência, treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes para criar e desenvolver as competências necessárias. Então, você, quando traça os seus objetivos, suas metas e as estratégias, tem que olhar para dentro da sua equipe para entender se a sua equipe realmente está preparada para colocar aquilo lá funcionando, né? E se não está tão bem preparada, o que falta, então? O que a empresa precisa preparar de treinamentos? Tem que desenvolver essa equipe. Que tipo de competência que nosso pessoal precisa ter para que aquilo ali realmente aconteça como precisa acontecer, conforme você planejou no seu planejamento estratégico, né? Mudanças, tanto na arquitetura organizacional quanto na cultura corporativa para adequar a organização aos requisitos de sua estratégia. Então, também não adianta começar a criar estratégias mirabolantes demais, da conta, muito avançada, se a sua empresa tem uma cultura um pouco mais conservadora, né? Tem empresas aí que têm uma cultura muito mais conservadora, ela é muito mais pé no chão, né? Vocês devem ter estudado cultura corporativa, cultura organizacional, em algumas matérias aí que a gente dá uma aprofundada nesse assunto. Eu tenho uma disciplina aí de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, que a gente fala bastante sobre cultura organizacional. Então, a cultura é como se fosse a identidade corporativa daquela empresa lá. Cada empresa, assim como cada um de nós temos uma personalidade, a empresa também ela tem uma personalidade própria que veio desde a sua fundação, né? Se ela manteve ali os mesmos sócios, se foi passando de geração para geração, mantendo os familiares ali, é bem provável que ela foi mantendo aquela cultura dela ao longo dos anos. E essa cultura vai sendo passada de geração para geração. Então, se ela já veio desde o passado com aquela cultura mais conservadora, de ser menos arriscada, né? Mais conservadora e tal, toma cuidado na hora de traçar os objetivos, metas e as estratégias da empresa. De você não traçar coisas audaciosas demais, que está muito além do que a cultura corporativa vai permitir você alcançar, e você vai se frustrar no meio do caminho, porque aí, depois que a coisa está sendo colocada em prática, que você vai começar a se esbarrar
com normas e regras. Tem empresas que é mais cheio de normas, de regras, né? Muita norma, muita regra, aquela cultura mais engessada, ainda não há muita delegação de poderes, as decisões todas centralizadas lá no topo. Tem ainda empresas dessa forma aí no mercado, né? Então, você tem que se certificar também de que a cultura da sua empresa ela está propícia para aquilo ali que você está planejando. Formação e preparação dos gestores e líderes sobre os novos papéis requeridos. Dependendo do nível de mudanças que você está propondo no seu planejamento estratégico, precisa preparar os gestores, preparar os líderes para aquela nova estratégia que está sendo adotada na empresa. Precisa ter reuniões de comunicação e esclarecimento dos objetivos organizacionais e das estratégias para alcançá-los. Gente, coisa que eu falei na aula passada, eu gosto sempre de falar. Não é que eu sou repetitivo. Mas eu imagino que tem aluno que deve pensar assim, esse professor às vezes fica repetindo muita coisa. Mas é porque às vezes tem uma certa aula que algum aluno não veio, não assistiu. Aí depois, às vezes, assistiu a gravação, mas ele, de repente, pulou um pedacinho ali, estava com pressa, ele não viu eu falando e tal. Às vezes a gente repete um pouquinho, não é por questão de ser repetitivo, não, mas é porque são coisas importantes, né? Então, a comunicação, gente, numa empresa hoje, ela é mais do que fundamental. Então, o que eu quero repetir aqui é de um exemplo que eu passei lá numa empresa, já coisa real. São situações reais que eu passei, que às vezes eu falo para o aluno aqui, eu não fico inventando história da minha vida para ilustrar a aula, não, é coisa que eu passei. Uma empresa que eu prestei serviço lá, que o cara chegou no final do ano, ele não traçou objetivo nenhum, né? Perguntaram para ele, diretor, e nossas estratégias, tem um planejamento para o ano que vem, o cara falou, não, ano que vem a gente vai para onde o vento nos levar. Então, para começar o erro, não teve planejamento nenhum. Ele veio lá, mostrou alguns objetivos, assim, gente, mas assim, uma coisa global, sabe? Objetivos de um modo global, objetivo de crescimento para a empresa, de um modo global, no final do ano. Aí, gente, eu fiquei, o próximo ano, eu fiquei o ano todo na empresa. O ano inteiro não houve mais nenhuma reunião. Gente, uma empresa que não tem reunião de diretores com gerentes, reuniões de gerentes com os seus assistentes, entre os setores, a empresa não estimulava os gerentes a fazerem reuniões, então, a própria diretoria também não se reunia com o resto da empresa. Quando acontecia um problema muito sério lá, o cara fazia uma reunião para falar daquele problema sério que aconteceu, só. Então, isso aí não resolve. Não é esse tipo de reunião que eu estou falando. Gente, mesmo quando a coisa está indo tudo às mil maravilhas, tem que se fazer reuniões, ué. Eu posso estar lá trabalhando lá na minha empresa, trabalhando com os meus subordinados, o meu setor, vamos supor que eu seja lá o responsável por um setor da empresa, mesmo que nós estamos caminhando para o caminho certíssimo, tá tudo acontecendo às mil maravilhas, toda semana eu faço questão de me reunir com o meu grupo, até para comemorar os bons resultados, até para realmente pegar os resultados, como é que foi esse mês aqui, realmente batemos nossas metas, estamos no caminho certo, então parabenizar todo mundo, mas sempre tem alguma coisinha, tudo que tá bom pode melhorar. Eu também penso dessa forma, tá bom, tá? Mas alguma coisa qualquer, gente, sempre, se você parar para analisar, sempre tem uma coisinha qualquer que pode melhorar, né? Ou você trazer alguma coisa ainda para melhorar, mesmo que não esteja nada errado com a equipe, mas trazer algo novo para melhorar o que já está funcionando, né? Tem um ditado lá, né? Time que está ganhando não se mexe. Bom, é um ditado que vale para muita coisa, mas no mundo empresarial, gente, sempre que você pode dar uma melhoria no sistema ali, uma melhoria nos procedimentos, alguma coisa qualquer que pode melhorar, é muito bem-vindo. Quanto melhor o resultado, melhor. Né? Quanto maior o resultado, melhor. Então, eu sempre gosto de fazer reuniões. E aí, gente, principalmente em se tratando aqui de planejamento estratégico. Deixa eu fechar esse outro slide aqui também para não ficar fazendo confusão para mim. Em planejamento estratégico,
Aí, igual aquela empresa que eu falei, né? Começou o ano, janeiro, fevereiro, março, nada. Não teve uma reunião qualquer entre a diretoria e o restante da empresa. Os gerentes, aqueles que tinham essa cultura de se reunir com o seu pessoal, eu via que de vez em quando eles se reuniam lá, o seu gerente com a sua equipe lá, mas aí outros não tinham essa cultura de se reunir, não reuniam, e também a diretoria não cobrava. Aí, no meio do ano, deu um problema sério lá, que a empresa perdeu um cliente importante lá por um problema interno da empresa. Aí chamaram uma reunião geral lá na empresa. Lá. Aí, mas aí, gente, é aquela reunião para chamar a atenção dos outros. Reunião para ver onde é que está o erro, o que deu errado, perdeu o cliente que não podia perder, chamar a atenção das pessoas. Mas não é essa reunião que eu estou falando, é reunião periódica. Então, ali o autor está falando da comunicação, gente. A gente precisa periodicamente mostrar os resultados. Lembra nos OKRs na aula passada, o que a gente viu? Na finalzinho da unidade lá, o que o cara não falava? Da gestão à vista. Eu falei também sobre isso aqui com vocês, não é? Gestão à vista é o seguinte, a sua equipe ela tem que estar toda entendendo o que está acontecendo dentro da empresa, as metas que foram traçadas, como é que está caminhando ali para o atingimento daquelas metas, o que não está dando certo, o que está dando certo, para as pessoas também opinarem, porque isso está à vista de todo mundo, e é uma gestão participativa, né? Você está chamando o funcionário para participar, dá uma ideia boa para quem está trabalhando nessa empresa. A gente tem a impressão de que a gente está participando da administração da empresa, realmente. Isso é muito bom, motiva todo mundo. Eu me lembro que eu falei que eu trabalhei numa empresa também aí que a gente não participava de nada. A gente não dava sugestão, a gente não participava de reuniões, não tinha reuniões, a gente não dava sugestão, a empresa não ouvia a gente, não era passado nada, a gente não sabia se a empresa estava indo bem, se estava indo mal, ninguém sabia. Aí a gente ficava ali trabalhando, cada um fazendo a sua função. Cada um fazendo a sua função. Mas dá uma impressão ruim na gente que a gente tem pouca importância dentro da empresa. Que é o seguinte, eu tenho a minha função aqui dentro, eu vou ficar no meu cantinho fazendo a minha função e não participo de nada. Agora, depois eu fui trabalhar numa empresa que aí eu participava de tudo, tudo era essa famosa gestão à vista, tudo era passado para os funcionários participavam, contribuíam, davam sugestões, davam opiniões, entendia o caminho que a empresa estava seguindo. E aí, então, dava a impressão que a gente está participando da administração da empresa, realmente. Então, isso motiva todo mundo, né? E não custa nada. E a gente, né, a empresa não tem que fazer investimento nenhum para fazer isso. É simplesmente fazer reuniões e fazer o funcionário participar da reunião da empresa, contribuir, ouvir o funcionário, mostrar para ele o caminho que a empresa está seguindo, onde é que ela está indo, onde ela está chegando, o que está precisando corrigir, o que eles sugerem, né? É muito bom. Busca do apoio, colaboração e engajamento de todos. Então, as pessoas elas têm que estar colaborando, têm que estar engajadas. Quando você faz isso que eu estou falando, você está engajando as pessoas, velho. Você está buscando o apoio de todo mundo, trazendo todo mundo para dentro ali da estratégia da empresa, todo mundo participando, todo mundo entendendo o que está acontecendo, para onde está indo, todo mundo opinando. Aí, as pessoas vão cada vez mais se engajando com aquilo lá na empresa. E aí, pessoal, nós temos uma ferramenta muito interessante, vocês já devem ter visto isso em alguma outra disciplina, não é só aqui que a gente fala dessa ferramenta 5W2H, ela é falada em outras disciplinas também, mas aqui nós somos obrigados a falar sobre ela, porque ela é uma das principais ferramentas que você tem para implementar realmente a estratégia que foi traçada. Nós vamos ver um exemplo já. Vamos entender, para quem nunca ouviu falar da ferramenta 5W2H, vamos entender o que é essa ferramenta, por que ela tem esse nome, 5W2H, tem uma lógica nisso aqui, né? E quando ela é utilizada, para quê? Qual o benefício que ela traz? Vamos entender, depois nós vamos tentar dar exemplo para você.
Então, olha lá, a ferramenta 5W2H é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Tem como função definir o que será feito, por que será feito, onde será feito, quem irá fazer, quando será feito, como será feito e quanto custará. Por isso que nós vamos ver por que chama 5W2H. Já é por causa disso. Ela mostra por que será feito, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quem fará, quando será feito, como será feito e quanto que isso vai custar para a empresa. A sigla é formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. Por ser uma ferramenta de uso simples e objetiva, a matriz costuma ser utilizada em áreas de gestão diversas, como, por exemplo, então isso é usado em gestão de projetos, é usado em gestão orçamentária, é usado em plano de negócio, é usado em planejamento estratégico, e em várias outras situações de uma empresa que você julgar necessário, ela cabe em várias coisas. Quando eu quero, eu tenho uma turma de modelagem organizacional, que amanhã eu vou estar falando com a turma, eu vou passar amanhã na minha turma um grande exercício lá que a gente usa Pareto junto com a ferramenta 5W2H e com diagrama de Ishikawa, tudo junto. Então, ela serve, ela tem várias utilidades, essa ferramenta aqui. E num planejamento estratégico, ela é imprescindível. Ela te dá uma visão ampla de o que vai realmente ser feito para cada objetivo daquele que você traçou, cada meta daquela que você precisa alcançar, você traça tudo de acordo com essa ferramenta, que ela significa isso aqui, olha lá, ó, o 5W, vem tudo do inglês, né? What, o que será feito, o why, por que está fazendo aquilo, por que aquilo vai ser feito, where, onde será feito, em qual setor, qual unidade, when, quando, né? O período, tem um prazo, quando vai começar, quando vai terminar, who, né? Por quem será, quem é o responsável por aquela tarefa, por aquela atividade, né? Tem que ter um responsável. E os 2H, how, como que aquilo será feito, qual a estratégia para alcançar aquele negócio lá, como é que aquilo vai ser feito, e how much, quanto vai custar. Então, gente, é bem interessante, fácil de você utilizar. Olha lá um exemplo aqui para você ver, ó. A ferramenta 5W2H na prática, ó. Digamos que a empresa, ela tenha lá, ó, um objetivo dela é criação de um novo site. Você está lá traçando os objetivos, as metas, as estratégias da sua empresa. Então, a empresa tem como objetivo criação de um novo site. Então, aqui você coloca lá, olha para você ver, numa tabela você coloca lá o que será feito? A criação de um novo site. Por quê? Qual o objetivo? Por que está criando um novo site? Para aumentar as vendas. Né? Onde vai ser criado? Qual setor? Qual unidade? Não, isso vai ser online. Né? Quando? Qual período? Então, quem for criar, lá vai ter do dia aqui, é um número hipotético, a data já passou, tá, pessoal? Mas não reparem não, né? De 5/7 a 31/7. Então, um mês aqui para o setor desenvolver aquilo ali. Quem vai ser o responsável? Olha lá, Pedro Campos, que é o cara lá, chefe do setor responsável por aquilo ali. Como será feita a contratação de uma agência especializada? Então, esse Pedro Campos aqui pode ser o responsável pelo setor que vai contratar a agência, ou, de repente, ele pode ser o responsável pela agência lá que será contratada. Né? Então, vai criar um novo site através da contratação de uma agência especializada. Quanto que vai custar esse novo site? 4.500. Então, essa ferramenta, ela te mostra, para você ter depois um controle melhor de tudo, você está estabelecendo lá, ó, o objetivo principal daquilo que você está fazendo, que é a criação do novo site. Aquilo vai ser online, o prazo vai ser de 5/7 a 31/7. Quem vai ser o responsável, como que isso vai ser feito, quanto que isso vai custar. É fácil para depois você controlar se foi feito, se no meio do caminho você vê lá
prazo que foi estabelecido para o término, se aquilo está realmente caminhando para ser concluído dentro daquele prazo. Se não, quem que eu vou procurar, então, para resolver? Se eu achar que se eu sou o responsável pela empresa e achar que aquilo ali está meio fora do prazo, quem que é o responsável? Pedro Campos. Ô, Pedro Campos, olha aqui, eu queria uma reunião com você aqui urgente. Estou achando que, né, que o prazo aqui tá complicado para a gente conseguir acabar esse site dentro desse prazo. Quero saber o que a gente pode fazer. Né? Quem que é o responsável lá? É a agência especializada? Então, vamos marcar uma reunião com essa agência para amanhã cedo. Né? Porque eu quero me certificar de que nós vamos conseguir entregar o site dentro do prazo. O orçamento está dentro também do planejado? Tinha um custo aqui de 4.500. Eu estou com medo da gente estourar esse orçamento. Vamos marcar uma reunião para a gente analisar o que ainda falta investir para saber se vai ficar dentro dos 4.500. Então, quando eu tenho isso aqui, eu consigo colocar numa planilha todas as minhas tarefas que estão sendo executadas pela empresa, com tudo planejadinho. Olha lá, o treinamento da equipe de atendimento. Para quê? Para aumentar o meu NPS. Eu mostrei na aula passada o que é o NPS, né? Net Promoter Score, que é o índice que mede a satisfação do meu cliente. Então, eu estou precisando aumentar o índice de satisfação do meu cliente. Então, eu estou planejando lá fazer um treinamento com a equipe de atendimento. Onde que isso vai ser? Lá na nossa filial de Campinas, que é onde houve o maior problema aqui com relação ao atendimento ao cliente. Quando é que vai ser esse treinamento? De 15/7 a 15/8. Por quem? O pessoal da equipe de atendimento que vai dar esse treinamento. Onde que vai ser isso? Como que vai ser? Vai ser um treinamento em company, dentro da própria organização. Quanto vai custar? 8.300. Então, é para eu saber também, para eu saber controlar isso aqui, né? Para eu poder implementar o negócio lá e ter essa ferramenta para eu poder ir controlando e poder ver se realmente a gente vai implementar a coisa da forma como deve ser feita. Se nós vamos cumprir o prazo, se vai cumprir o orçamento, se vai dar tudo certinho. Porque se depois eu começar a controlar, perceber que alguma coisa está fugindo do planejado, eu já sei direitinho a quem eu vou recorrer. Né? E olha lá, por fim, reduzir o turnover, um outro objetivo. Tracei lá um OKR, né, lá, né? Vamos melhorar o clima organizacional, nosso objetivo. Qual a meta? Reduzir o nosso índice de turnover, que é o índice de rotatividade. Para que eu vou fazer isso? Para melhorar a produtividade da minha equipe. Ou poderia ser para melhorar o clima organizacional, poderia ser. Aqui para melhorar a produtividade. Onde vai ser feito? No Rio de Janeiro, na nossa filial do Rio. Quando é que isso vai ser feito? De 1/7 a 30/9. Quem que vai comandar isso aqui? O RH. Isso é a função do RH. Né? Como que vai ser feito isso? Como é que nós vamos conseguir melhorar essa produtividade, reduzir o turnover? Através de treinamento das lideranças, através de programas de reconhecimento dos funcionários. Quanto que isso vai custar? Vai custar para a empresa 3.500. Entre o material utilizado, os treinadores, coffee break, 3.500. Então, serve para eu também, depois para eu implementar a estratégia e para eu poder ter um mecanismo de acompanhamento disso aí. Né? Se eu começar a acompanhar, perceber que algo está fugindo um pouco do que foi programado, eu sei muito bem o prazo que eu tenho, o valor que foi estipulado, eu sei quem é o responsável, qual que eram os objetivos do negócio, como é que isso ia ser feito, porque aí vai ficar mais fácil de eu entender o porquê que está fugindo do que foi planejado. Então, gente, essa ferramenta, ela, assim, tem muita utilidade, muito mesmo, é muito usada em grandes empresas por aí afora, e é muito usada porque é fácil de usar. É fácil, nem precisa da pessoa ter curso superior para poder usar uma ferramenta dessa, não. Então, é fácil você aplicar com a sua equipe. Mesmo que você tenha uma equipe lá onde muitos funcionários ainda não estejam fazendo faculdade, não, isso aqui não precisa de ter faculdade para saber aplicar, analisar isso aqui, ajudar a construir isso aqui e acompanhar. Né? Então, tem muita aplicação, é fácil de utilizar,
dá uma visão geral, global, de tudo. Aqui foi só um exemplo, né? Eu peguei 3 objetivos. Mas você pode criar uma planilha maior e pode detalhar mais, né? Aqui está muito resumido. Aqui está muito resumido, por exemplo, como será? Eu coloquei tudo resumidinho porque o slide aqui não cabe eu ficar me colocando textos extensos demais. Né? Não tem jeito. Aí senão tem que colocar aquela letrinha pequenininha, que aí ninguém consegue enxergar. E também não resolve. Né? Mas você pode colocar aquilo ali um pouco mais detalhado, fazer uma planilha maior. Todos os objetivos que você tem, você coloca naquela planilha, que você tem numa planilha só, você tem o controle de tudo ali que você está perseguindo na sua empresa. Fica fácil de você... Porque imagina, gente, as pessoas hoje em empresas aí, eu já cansei de ver, né? Além de não ter um planejamento, não tem uma ferramenta, não tem nada. Começa ali o ano, todo mundo caminhando por conta própria. Todo mundo, não há um planejamento, não há um objetivo, não há meta. Não tem traçado algo dentro de uma certa metodologia para que você possa acompanhar. E fica ali, todo mundo, cada um trabalhando por si. No final do ano, isso aí, gente, eu também já passei por isso. Aí chegava no final do ano, aí que o diretor levantava lá da cadeira dele lá e ia verificar o que aconteceu ao longo do ano na empresa, aí que ele ia ver que muita coisa foi errado, que ele não ficou nada satisfeito com o resultado da empresa naquele ano. Aí reúne todo mundo e passa um sabão coletivo em todo mundo. Isso eu já cansei de passar por isso. Né? E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Tem essa parte agora, final, que aí a gente já vai até, pessoal, para falar a verdade, vamos eliminar essa unidade 4 aqui hoje. Que a aula que vem eu fico por conta só de acompanhar com vocês coisas que vocês tenham de dúvidas sobre a APS. E na aula de hoje, eu já eliminando essa unidade hoje aqui, ó, eu já vou passar para vocês várias dicas sobre OKRs, que vai facilitar imensamente para vocês terminar de fazer o trabalho. Mas aí, olha só, como eu vou começar um assunto novo agora, né? Terminei falando da implementação da ferramenta 5W2H, eu vou passar a falar de controle estratégico, eu vou dar aquele nosso intervalinho, só para completar minha água ali, 5 minutinhos, 6 minutinhos, então 8 horas por aí, no mais tardar, 8 em ponto, eu estou voltando, que aí eu pego daqui para frente, ó, são 4 slides que faltam para a gente encerrar. Eu tenho uma planilha, que aí agora no intervalo eu vou mandar para vocês agora, que é uma planilha de controle de OKR. Vou mandar ela agora no intervalo para vocês. Já vou mandar aqui agora. Vê? Vou colocar já meu WhatsApp aqui para abrir. Enquanto ele vai pensando ali para abrir, eu vou dar um intervalinho, vou abastecer minha água, 8 horas em ponto eu estou voltando para pegar essa parte final do controle e eu vou dar um monte de dicas que vão ajudar vocês a terminar de fazer a APS. Então, não saiam daí, não. Assistam até o final que vocês vão gostar de ver o que nós vamos ver. Já eu estou voltando aí. Pessoal, vamos lá, então. Eu acabei de mandar lá no grupo do WhatsApp nosso lá a planilha que eu vou utilizar daqui a pouco, tá? Para explicar essa parte do controle estratégico como uma maneira fácil de você ter o controle do que foi planejado, tá? Eu vou ler os primeiros slides aqui, são 3 slides, e depois eu já entro lá falando da planilha que eu mandei, tá? Vou lendo aqui, eu vou parar, eu vou explicar, e já a gente chega lá. Então, olha só. Controle estratégico, que é a última parte do planejamento, né? Desenvolvida e implementada a gestão e o planejamento estratégico, a gestão estratégica e o planejamento estratégico na organização, o próximo passo é monitorar o processo de desenvolvimento e desempenho da estratégia. Isso é realizado por meio do chamado controle estratégico. Controle estratégico pode ser entendido como um tipo particular de controle organizacional focado no monitoramento e avaliação da performance estratégica para assegurar que a estratégia gere os resultados esperados. Né? Não tem muita coisa para explicar aqui, não.
Só uma primeira parte introdutória. Vamos lá, o controle estratégico se desenvolve em 3 principais etapas. Mensurar o desempenho organizacional, comparar o desempenho obtido com os objetivos e metas estabelecidos e elaborar um plano de ação, né, que o autor aqui chama fato, causa, ação. Né? A ação para você corrigir a causa qualquer do problema, sobre o que está acontecendo. Né? Então, é aquilo que eu falei, você traçou o planejamento estratégico, implementou, né? Você tem seus objetivos, suas metas, suas estratégias, implementou a coisa. Você tem que ter um mecanismo para periodicamente estar mensurando o desempenho. Você tinha lá uma meta para bater durante o período, você não vai esperar o período acabar para você ver se a meta foi alcançada ou não. Você tem que estar constantemente mensurando para ver o desempenho, se está caminhando, né? Você tem o objetivo e a meta lá no coisa, tá você aqui no meio do caminho, ó. Está caminhando lá para o objetivo? Tá, beleza. Eu tenho que mensurar e comparar com o que foi estabelecido. Se você estiver num caminho errado, não vai atingir lá o que tinha atingido, você tenta identificar a causa e toma as ações corretivas aí ao longo do caminho, para tentar chegar lá no final, que você pelo menos passe bem próximo do que você havia planejado, né? Então, a primeira fase do controle estratégico, ela envolve mensurar o desempenho organizacional. Implica em identificar o desempenho atual da organização por meio de indicadores de performance. Na segunda fase, os resultados das mensurações de desempenho organizacional devem ser comparados com as metas previamente estabelecidas para cada um dos indicadores de performance escolhidos. Na terceira e última fase, a organização deve definir as ações corretivas. Se estiver dando tudo certinho, ótimo, né? Beleza, vamos continuar. Mas se algo não estiver saindo como planejado, vão tomar as ações corretivas que devem ser adotadas a partir da elaboração do chamado fato, causa, ação. A ação nada mais é do que a mudança que o gestor vai realizar na organização para assegurar que ela alcance os objetivos e as metas estabelecidas para cada um dos indicadores utilizados no monitoramento dos objetivos. Então, para ficar mais fácil, em vez de eu mostrar aqui no PowerPoint, eu vou direto. Ó, isso aqui eu peguei coisas que estavam lá na planilha, trouxe para cá, mas eu prefiro mostrar diretamente lá na nossa planilha. Você vai ter uma noção bem boa sobre como é que a coisa funciona. E isso vai te ajudar aqui, ó, bastante, você entender coisas da aula passada que, de repente, não ficou tão claro para você, né? Sobre os OKRs, sobre o Balanced Scorecard, né? Então, vamos só recapitular aqui. O que nós tínhamos visto na aula passada? Na aula passada, nós vimos que, num determinado momento, por volta lá dos anos 90 e poucos, né? Os autores dessa área de administração, de estratégia, começaram a perceber, né? Foi uma mudança que houve no mundo, né? Com a chegada dos computadores, a internet, a globalização, o mundo mudou de ponta cabeça e as empresas também começaram a perceber que elas precisavam de fazer mudanças internas e de se reestruturar. E aí, alguns autores começaram a perceber que havia, na verdade, a necessidade de criar indicadores em outras áreas também, medir o desempenho da empresa em outras áreas. Porque até então, até os anos 90, o foco grande era na área financeira. Eles tinham indicadores de lucratividade, indicadores de margem de lucro, indicadores de rotatividade, indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, tem mais de 20 tipos de indicadores que você calcula para essa área financeira da empresa, né? O foco maior, então, era esse. Só que, como eu falei na aula, né? Não adianta você ficar só focado medindo a parte financeira da sua empresa e esquecer do restante. E você não perceber que o seu cliente não está sendo bem atendido, que o seu cliente não está satisfeito com a sua empresa, ou que o seu funcionário não esteja, né? Senão vai virando um efeito cascata. Se o seu funcionário não está feliz, o clima de trabalho não está bom, o seu funcionário começa a ficar desmotivado, ele vai atender mal o cliente.
seu cliente começa a não ficar feliz com a sua empresa, começa a se desgostar, ele vai deixar de comprar da empresa. Uma hora vai ter um efeito na lucratividade da empresa. Então, não adianta nada ficar só focado medindo a lucratividade. Tem que olhar as outras partes da empresa para você se certificar de que realmente está tudo caminhando bem e que o resultado financeiro vai ser... Porque, na verdade, o resultado financeiro é uma consequência do restante, que foi bem feito. Se você trabalha bem, se o seu funcionário está feliz, seus processos internos todos redondinhos, funcionando direitinho, sua empresa está agregando valor ao cliente, está atendendo bem o cliente, está entregando produtos que estão satisfazendo a necessidade do seu cliente, a tendência disso aí é que a empresa vai prosperar, vai para frente e o resultado financeiro vai aparecer. A não ser que aí a administração resolva fazer uma lambança muito grande, né? E gastar mais do que pode, e meter os pés pelas mãos, né? Mas se a empresa está tão correta em atender aos anseios do seu funcionário, está tão correta em atender os anseios do seu cliente, é bem provável que ela vai estar correta também com a forma dela gerir a parte financeira da empresa, né? Senão uma coisa não condiz com a outra. Então, pessoal, eles foram criando esses indicadores em várias áreas. O Balanced Scorecard é uma metodologia que veio criando indicadores em 4 áreas: financeira, de clientes, de funcionário, da inovação, os processos internos e tal. Mas você, gente, eu falei na aula passada, as empresas modernas, mais modernas hoje, elas vão criando esses OKRs nas áreas todas que elas julgarem necessário, em qualquer área. Não fica também só focado ali naquelas 4 áreas do BSC, não, porque pode ter alguma outra área lá, igual eu citei, área de logística, né? De repente pode ser uma área à parte, por exemplo, que você pode criar indicadores para aquilo. Então, isso aqui vai depender muito de empresa para empresa. Você não vai encontrar em livro nenhum, em teoria nenhuma, em site nenhum, você vai encontrar uma receita de bolo, né? Um livro falando assim: para restaurantes, você deve criar indicadores disso, daquilo. Para a empresa automobilística, você deve criar indicadores disso, daquilo. Para empresas do ramo farmacêutico, isso aí não existe em lugar nenhum. O que existe na literatura, você encontra em livros, em sites. Eu vou mostrar alguns sites já para vocês aqui. Livros, sites e tal. Existe um emaranhado de indicadores que você pode medir. Aí cabe a você, como administrador da empresa, se for o seu caso, né? Você entender dentro da sua empresa o que você precisa medir. Se você quer controlar a satisfação dos seus funcionários, quais os indicadores que tem? Tem vários. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês ali. Tem vários indicadores. Aí cabe a você analisar. O que para a sua empresa ali é mais propício de você controlar? Como que você vai ter uma forma melhor de medir aquilo ali internamente para você entender o grau de satisfação dos seus funcionários com a sua empresa? Eu preciso medir a satisfação do meu cliente, então como é que eu vou medir isso? O que eu preciso medir? Como que eu vou fazer? Quais as ferramentas que eu tenho? Então, cabe a você dar uma pesquisada, entender os tipos de indicadores que existem e falar, não, então, para a minha empresa, eu vou pegar esses indicadores aqui para mim. E aí, gente, você também pode ir medindo e vendo o que dá um resultado melhor para você entender o comportamento do seu cliente lá. De repente, você está usando um indicador ali que fala, esse indicador não está me ajudando muito, não. Deixa eu tentar pesquisar outros indicadores melhores aqui. De repente, você consegue um outro indicador ali que te dá uma visualização melhor, que é mais fácil de você medir, né? Eu quero medir, então, também aqui a questão dos meus processos internos. Quais os indicadores que eu tenho? Então, eu quero medir também a parte financeira. Quais os indicadores que eu tenho? O que é melhor eu medir para a minha empresa aqui? Porque também você pega lá esses indicadores da área financeira, como eu falei, tem mais de 20 tipos de indicadores. E dependendo do tamanho da sua empresa, alguns indicadores não vão ser muito úteis para você, que são indicadores, de repente, mais para empresas já de grande porte.
Uma empresa pequena, de repente, tem alguns indicadores que pode ser. Então, o que para você pode ser muito útil para medir os números da sua empresa, de repente, para uma outra empresa, pode não ser os melhores, pode para aquela outra empresa, pode ter alguns indicadores melhores. Então, essa é que é, na verdade, às vezes, um pouco da dificuldade que a gente tem de passar isso para o aluno. Porque tem uma série de indicadores que existem por aí afora e que não há uma receita de bolo para você. Se você falar para mim, professor, eu trabalho numa pizzaria, o que eu devo usar lá? Não sei, eu tenho que analisar essa sua empresa. Aliás, né, gente? Muita coisa dentro da área de consultoria, dentro dessa área de marketing, muita coisa funciona assim. As pessoas vêm me pedir sugestões, né? Ah, você é professor de marketing. Falar, não, então eu tenho uma empresa assim, assado. O que você acha que eu poderia usar lá na minha empresa? Achando que em 5 minutos ali eu vou dar uma dica mirabolante para aquele cara, que ele vai chegar amanhã, vai adotar na empresa dele, a empresa dele vai triplicar as vendas de uma semana para outra. Não existe isso. Eu tenho um bom conhecimento para ajudar muita empresa por aí afora, mas tudo tem que ser analisado. Tudo. Eu tenho que passar um período lá na empresa, eu tenho que entender o funcionamento da empresa, eu tenho que entender quem é o público-alvo, eu tenho que entender que tipo de produto, que tipo de serviço a empresa está vendendo, eu tenho que fazer uma pesquisa com o consumidor, eu tenho que ver o que o concorrente está fazendo. Gente, é coisa demais, velho. Então, como é que o cara chega, o que eu devo usar na minha empresa? Me diz uma dica aí. Não tem, eu não tenho uma dica mirabolante para você aplicar. Então, para essa parte de indicadores também, é difícil eu chegar aqui e te dar já prontinho o que você tem que aplicar na sua empresa. Você tem que dar uma pesquisada. Eu vou te dar uma noção boa, né? Então, olha aqui para você ver. Tá pequenininho aí, mas eu vou aumentar o tamanho da letra ainda, tá? Estou só querendo dar um panorama para você aqui primeiro, ó. Para eu poder passar isso aqui para vocês, ó, eu criei uma planilha com indicadores em várias áreas, ó. Eu tenho aqui, ó, vendas, indicadores de vendas, com aqui, ó, eu tenho os OKRs aqui, os objetivos, ó. Para um objetivo eu criei 3 OKRs, eu vou aumentar a letra já já. Primeiro eu estou mostrando de uma forma global para você. Então, ó, indicadores de vendas, ó, indicadores de funcionários. Então, olha lá, eu quero um objetivo, melhorar o clima organizacional. Então, para eu poder entender se eu estou conseguindo melhorar o meu clima organizacional, se eu estou conseguindo atingir aquele objetivo, eu tracei 3 OKRs. Ó. Vou falar sobre cada um separadamente. Já eu vou mostrar para vocês e o que significa esse restante aqui. Agora, ó, eu criei aqui também, ó, indicadores de satisfação do cliente. Ó. Eu criei um OKR aqui para minha empresa, que é o OKR, o objetivo 1, melhorar a satisfação dos clientes. Aí, para isso, eu criei 2 OKRs. Ó. Aumentar o NPS e reduzir o churn rate. Vamos falar o que é isso já. E vou mostrar como é calculado, vou mostrar todos esses cálculos aqui para você. E, por fim, eu criei também, ó, indicadores financeiros. Eu criei 2 OKRs. Ó. Criei um OKR, aumentar a lucratividade da empresa. Para ele, eu criei um objetivo e 2 KRs. E um segundo objetivo, que é aumentar a rentabilidade, eu criei 2 KRs. Vamos ver cada um separadamente, gente? Vai dar uma luz aqui para vocês bem bacana sobre realmente como é que isso aqui funciona. E o principal, aqui nós já estamos vendo agora, ó, como controlar isso através de uma planilha simples, tá? Uma planilha que serve de modelo para você, tá? É uma planilhazinha simples de você poder controlar o negócio, para você mensurar e para você ir acompanhando o progresso do negócio, para ver se você está caminhando para o atingimento daquela meta, daquele objetivo lá. Então, vamos lá para iniciar vendas. Ó. Eu peguei aqui um exemplo que eu uso muito lá na minha empresa. Eu trabalho na área de vendas. Lá a gente fecha contratos, né? Então, ó, são coisas que eu uso lá na minha empresa, no mundo real lá, e funciona, tá?
Eu falo para vocês que funciona porque eu uso isso aqui. Né? Eu vou acompanhando. Então, ó, aqui eu coloquei uma suposição, tá? Mas eu uso lá uma planilha parecidíssima com isso aqui. Olha lá, ó. Então, primeiro, o meu indicador de venda. Eu preciso, o objetivo é aumentar o número de contratos fechados. Aumentar o fechamento de contratos. É o meu objetivo do ano, né? Então, para isso, ó, eu criei 4 KRs. Primeiro, eu preciso fechar 20 contratos nos próximos 3 meses. Fechar 20 contratos para a minha empresa. Aí, olha aqui para você ver, ó, uma forma de eu controlar isso. Deixa eu aumentar aqui agora a letra para você ver, ó. O meu primeiro KR, ó. KR 1.1. Fechar 20 contratos nos próximos 3 meses. Aí eu criei uma outra planilhinha, ó, para eu poder ir acompanhando esse desempenho, ó. Como é que eu vou calcular isso? É o número de contratos fechados mesmo. Não tem muita fórmula, não tem... Quantos contratos nós fechamos nesse mês? Eu tenho 3 meses para fechar 20 contratos, né? Fonte de informação. Onde nós vamos buscar informação para saber se aquilo lá, para poder acompanhar? Com a gerência comercial. No caso lá, eu sou o responsável pelo setor. Como é que eu vou controlar o desempenho? Então, vou começar do zero, né? Eu tenho que, nos próximos 3 meses, eu tenho que fechar 20 contratos. Então, eu parto do valor 0 contratos, minha meta é 20. Tenho aqui, ó, 20 contratos para fechar. Aí, isso aqui, ó, o atual, é o que eu estou acompanhando. Vamos supor, no primeiro mês, hoje completou 1 mês que nós começamos a medir isso aqui. Então, ó, eu tenho uma meta de 20. Hoje eu medi, nós já fechamos 10. Então, progresso, ó, já chegou a 50%. Eu criei uma formulazinha, pessoal, ó, que aí fica fácil para mim, ó. Se eu... Opa, peraí. Uma formulazinha que é o seguinte, ó. Eu até posso melhorar essa fórmula aqui, que vê, peraí, para ficar mais prático ainda. Como é que aqui não gostei desse trem aqui, não, peraí. Só para ficar melhor, como eu fiz nos outros ali, ó, peraí. Vou criar uma formulazinha, ó. A meta é sair do 0 e ir para 20, fechar 20. Aqui eu tenho o atual. Então, eu vou dividir o atual pela meta, né? Então, ó, o valor atual, quantos eu fechei? Estava em 0, fechei em 10. Então, a formulazinha é esse aqui, menos esse, fecha parêntese, dividido por a meta menos esse. Só uma formulazinha de Excel. Opa, peraí. Vai dar 50%. Opa, tá errado. O que eu fiz errado? Ai, menos, gente. Eu coloquei dividido. Peraí. Ah, não. Esqueci de pôr parênteses nesse cara aqui. Peraí. Deu errado. Pronto, 50%. Olha. Peraí, então. Deixa eu copiar para cá também para ficar mais fácil. Peraí. E aqui também. Ver se vai dar certinho. Olha lá. Olha aqui para você ver, ó. Quando eu comecei, digamos que eu comecei hoje. Hoje, então, eu tô com 0 contrato, ó lá. 0% progresso. Eu comecei do 0, né? Eu tenho que fechar 20 contratos a partir de hoje, os próximos 3 meses. Então, eu estou começando aqui do 0, eu tenho 20 contratos para fechar nos próximos 3 meses. Hoje, eu estou no 0. Tá, foi caminhando. Daqui 20 dias, eu não espero dar os 3 meses, daqui 20 dias eu paro e falo assim, ó, opa, nós já fechamos 8 contratos. Ó, já me dá automático, está em 40%. Opa, o progresso está bom, né? Em 20 dias, eu tenho 3 meses para fechar 20. Em 20 dias eu já fechei 40% da minha meta, 8 contratos. Se eu tivesse fechado só 6, ó, 30%. Então, isso aqui é muito bom. Ó. Eu posso, por exemplo, quinzenalmente, eu posso fazer uma reunião com a minha equipe. Eu tenho 3 meses para fechar 20 contratos. Eu posso fazer uma reunião, comecei do 0, 15 dias, eu faço uma reunião, vamos supor que em 15 dias eu tenha fechado 5 contratos. Vou fazer uma reunião com a turma, vou mostrar, pessoal, olha só. Ó, primeira quinzena, nós temos 20 contratos para fechar nos 3 meses. Nós já fechamos 5, já atingimos, ó, 25% da meta. Daqui a pouco, já fechamos 8 contratos, 40% da meta. Daqui a pouco, fechamos 10 contratos. Pessoal, aí, ó, já atingimos 50% da meta.
E isso, gente, é aquela questão da transparência na gestão. Gestão à vista, todo mundo vendo para onde que está caminhando, o que nós já conseguimos, o que ainda está faltando. Daqui a pouco, fechamos 12 contratos, estamos com 60% já da meta. Pessoal, chegamos no último mês agora, estamos com 60% da meta alcançada, temos mais um mês pela frente, precisamos de 8 contratos para dar os 100% da meta. Ó, chegou lá no finalzinho, 16 contratos, ó, 80% da meta. Então, tá vendo? É simples de fazer. Só a única coisa um pouquinho mais difícil aqui foi a formulazinha que eu usei. Vou tornar a mandar, porque eu modifiquei a fórmula, eu torno a mandar para vocês aqui, mas as demais aqui já estão com essa fórmula. Ó. Essa aqui eu esqueci de mudar. Tinha colocado sem a fórmula ali inicialmente. Aí, o outro KR meu, para eu conseguir fechar os 20 contratos, eu preciso, pela experiência que eu tenho, né? Eu preciso de emitir 120 propostas ao longo desses 3 meses. Que né, não é assim, toda proposta que eu emito, eu fecho. No meu ramo lá, a cada 10, 20 propostas, 15, 20 propostas que a gente emite, a gente fecha 1, 2, é desse jeito. É difícil, tem muita concorrência, as pessoas ficam inseguras para mudar a empresa que está lá no condomínio dela e tal. Então, olha lá, para eu conseguir nesses 3 meses fechar 20 contratos, eu preciso emitir, que a minha equipe emita 120 propostas. Então, como é que eu vou calcular? Não tem fórmula, é o número de propostas emitidas. Fonte de informação, a gerência comercial. Aí, olha lá, comecei lá do zero. Estou aqui no zero também, ó. Comecei do zero. Eu tenho pela frente, olha lá, a meta. Eu tenho 120 propostas para emitir. Comecei hoje do zero. Daqui 15 dias, eu medi e verifiquei que a gente já emitiu 20 propostas. Ó. Então, posso fazer uma reunião com o pessoal e falar, pessoal, ó, 15 dias de trabalho, temos 3 meses pela frente, então 15 dias já trabalhado, nós emitimos já 20 propostas, 17% da meta, tá pouco ainda, vamos trabalhar, vamos correr atrás de cliente, vamos fazer reunião com o cliente, vamos tentar emitir propostas, né? Aí daqui um tempo eu paro, meço de novo, já emiti 40 propostas, opa, pessoal, aqui, ó, já estamos com 33% da nossa meta, 40 propostas na rua trabalhando, vamos continuar o esforço para a gente poder conseguir bater a nossa meta de propostas emitidas. Daqui a pouco eu meço, ó, 60 propostas, deu 50% da meta, e aí vai, 80 propostas, 67% da meta, 100 propostas, ó, 83% da meta, 110 propostas, 92% da meta, até que se deu no final dos 3 meses, ó, 120 propostas, bati o 100%, emiti 100% de proposta. Agora, para eu conseguir emitir 120 propostas, eu preciso fazer 160 reuniões. Porque nem às vezes eu vou lá na reunião, apresento a minha empresa para o cliente fala, olha só, não é esse tipo de empresa que eu estou buscando aqui para o meu condomínio, eu estou buscando uma outra empresa diferente, gostei, te agradeço, mas não precisa nem mandar proposta para mim por enquanto, não. Então, pela minha experiência, eu sei que se eu preciso emitir 120 propostas, a minha equipe precisa de fazer ali pelo menos umas 160 reuniões. E é provável que de 160 reuniões eu consiga 120 clientes interessados na minha proposta. E aí, então, eu também vou, mês a mês, acompanhar o progresso. Ó. Começou aqui, eu ainda não fiz nenhuma reunião. Aí, depois de um período, eu medi, fiz 40 reuniões, 25% da meta. Passou mais um período, eu medi de novo, 60 reuniões, 38% da meta. Por aí vai, ó. Chegou um ponto que eu já fiz 100, a minha equipe, né, fez 100 reuniões, 63% da meta. Então, assim fica fácil de eu poder ir controlando, né? Então, aqui são OKRs ligados à área de vendas. Vamos ver OKRs ligados à área de funcionários, ó.
eu preciso medir o clima organizacional. Eu preciso melhorar o clima organizacional. Então, olha lá, ó, eu consegui aqui, ó, criar. Para eu melhorar meu clima organizacional, eu criei 3 KRs, ó. KR 1.1, 1.2 e 1.3. O primeiro KR, eu preciso reduzir o turnover geral em 6% nos próximos 6 meses. O turnover geral é a rotatividade de funcionário, que ele entra e sai. Como é que eu vou calcular isso? Olha lá, tem uma formulazinha. Se você for lá no Google, gente, ficou com dúvida, né? Você descobriu um indicador, né? Olha lá, só digita no Google, ó, como calcular a rotatividade de funcionários. Ou se você for turnover geral também, o turnover. Ó. Gente, tem diversos sites. Hoje a internet, gente, ajuda a gente demais. Olha lá, como calcular o turnover da sua empresa. Ó. Site aqui muito bom, ó. GUP. Explica tintim por tintim, tá vendo lá, ó? X, saídas, entrada mais saída por 2, dividido pelo total de funcionários, vezes 100. Então, tem fácil de você achar como fazer isso. Então, olha lá, ó. Admissões no mês, mais os desligamentos no mês, dividido por 2, dividido pelo total de funcionários. Vendo? Então, quantos funcionários a empresa admitiu? Mais quantos funcionários a empresa desligou? Dividido por 2 e divide pelo total de funcionários. Existem outros índices, tá? De rotatividade. Dá uma pesquisada nisso melhor para você ver que tem empresas aí que elas costumam utilizar um outro tipo de indicador de rotatividade. Esse aqui é um deles. Né? A fonte de informação. Onde é que eu vou conseguir informação? De número de admissões, número de desligamento, total de funcionários que a empresa tinha naquele momento, que ela tinha naquele mês, lá no RH e no DP. Então, ó, como é que eu vou calcular? O meu índice hoje está em 16%, ó, valor inicial. Comecei, né? Eu tracei uma meta, essa aqui eu tracei para quantos? 6 meses. 6 meses. Então, hoje eu estou começando. Quanto é que está o meu indicador hoje? 16%. Se eu, como é que era a meta? Eu pretendo reduzir, né? Porque eu tenho que reduzir, né? Turnover, quanto menor, melhor. Quanto menor a rotatividade, melhor. Eu preciso de reduzir 6%. Então, olha na minha meta, ó. Hoje eu estou em 16%, eu quero reduzir para 10%. Então, ó, quando eu comecei, ó, 16%, tá zero. Ó. Comecei lá agora, né? Começamos hoje. A partir de hoje, nós vamos ter essa meta para os próximos 6 meses. Então, ó, a minha meta hoje está 16, começou hoje, beleza? Aí chegou no final do próximo mês, são 6 meses, no final do próximo mês eu medi, caiu para 15, já melhorou um pouquinho. Já atingi 17% da minha meta. Trabalhei mais um mês, o RH trabalhou, usou as estratégias lá, medimos de novo, caiu para 14. Opa, caiu 2 pontos já. A minha meta é chegar em 10, está em 14, então atingi 33% da minha meta. Quando eu chegar lá em 13%, ó, 50% da meta. Lá no 4º mês, eu tornei a medir, são 6 meses a meta, né? 4º mês, eu tornei a medir, caiu para 12%. Opa, já atingi 67% da meta. Continuei melhorando, né, fazendo as minhas ações corretivas. Quando eu medi lá por fim, no meu penúltimo mês, ó, estava dando 11%, já pertinho, mais 1% eu atinjo a meta. E aí, se chegar no final dos 6 meses, eu calculei novamente meu indicador, deu 10%, beleza, atingi 100% da minha meta. Ótimo sinal. Porque aí, olha para você ver, gente, eu tenho que ir acompanhando esse progresso. São 6 meses que eu estabeleci para eu bater aquela meta. Se no meio do caminho
a coisa não está andando. Eu medi, está lá em 14% ainda, 33%. Passou um pouquinho, eu medi, de novo está 14%. Eu vou chamar o RH, vem cá, o que está acontecendo? Eu tenho 6 meses para eu poder conseguir reduzir esse indicador. Até hoje, eu estou lá, ó, só 33% da minha meta. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer de ajuste? Aí vamos tentar entender o que está acontecendo. O que precisa melhorar? Para eu poder dar um gás aqui nessa reta final, para que a coisa melhore, 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 e de repente, pode ser que eu nem bata a minha meta, não, mas ó, passou perto. Ó. Eu atingi 83%, meu indicador já caiu de 16 para 11. Minha rotatividade, meu turnover. Ótimo. Muito bom, né? Vamos ver mais um, ó. Para eu melhorar meu clima, ó, eu também preciso reduzir o índice de absenteísmo. O que é o absenteísmo? É falta ao trabalho, né? Funcionário que falta, que chega atrasado. Então, isso dá um número de horas perdidas. Como é que eu calculo isso? Ó, é o número de horas perdidas, dividido pelo número total de horas vezes 100. Vou tentar dar um exemplo aqui para você entender. Vou diminuir só um pouquinho aqui para você entender mais ou menos aqui como é que a coisa funciona. Presta atenção que eu vou entender. Eu vou explicar para você entender. Eu tenho aqui um exemplo, número de funcionários da empresa. Né? Vamos supor, um exemplo, que a minha empresa tenha 60 funcionários. A empresa tem 60 funcionários. Vamos supor que esses funcionários, horas de trabalho dia. Ó, cada funcionário, eles trabalham por hora, por dia. Um exemplo, tá? Eles trabalham de segunda a sexta, folga sábado e domingo sempre, a minha empresa não abre final de semana, um exemplo, tá? Eles trabalham 8 horas por dia, porque trabalham só de segunda a sexta. Né? Dias no mês. Então, quantos dias eles trabalham? 20 dias, que é só de segunda a sexta, né? 5 dias por semana, vezes 4 semanas, 20 dias no mês. Então, isso aqui vai me dar um total de horas trabalhadas. Vai me dar, ó. Se eu tenho 60 funcionários trabalhando vezes 8 horas por dia, vezes 20 dias, deixa eu ver, dá um total de 9.600 horas trabalhadas por mês. Aí, vamos supor que o meu RH, no final do mês, chegou e calculou, né? Calculando as horas diárias perdidas, né? Funcionário chegou 1 hora atrasado, computei lá 1 hora. O outro funcionário chegou 2 horas atrasado. O outro funcionário faltou um dia de trabalho, perdeu 8 horas. Então, todo dia eu vou, né? Ao longo do mês, vou somando essas horas. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que no final do mês, um exemplo, tá? Eu tive um total de horas perdidas aqui de 780 horas. Em 9.600 horas possíveis, eu tive uma perda de 780 horas. Vai me dar o meu índice aqui, ó. Vai me dar o meu índice, ó. Vai ser igual ao número total de horas perdidas dividido pelo número total vezes 100, olha lá, 8,3. Exemplo. Facinho de calcular. Então, todo mês o meu RH vai estar calculando isso aí. Número de horas possíveis que tinha o total que eles tinham de trabalhar, né? Aí, todo mês, o meu RH médio, quantas horas foram perdidas? Entre faltas inteiras, de um dia inteiro, ou chegou mais tarde ou saiu mais cedo por algum problema. É fácil de calcular isso aí. Eu tenho um indicador, ó. Então, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Digamos que eu tenha hoje, ó, um índice hoje de 8%, tá? De absenteísmo. E quero reduzir, ó, o índice em 3%. Eu quero que esse valor caia para 5% apenas.
Está em 8 hoje por cento, porque quanto menor, melhor, né? Quanto menor meu índice de absenteísmo, melhor. Mais os meus funcionários estão trabalhando, produzindo. Menos estão faltando ao trabalho, né? Então, eu comecei a medir isso a partir de hoje, né? Eu vou passar quantos meses? Tenho 6 meses para eu conseguir reduzir 3%. Eu quero sair de 8% que eu tenho hoje para chegar daqui 6 meses em 5%. Então, ó, comecei hoje, olha lá. Comecei hoje 0, né? 8, aliás. Hoje eu tenho 8. Aí, ó, passou o primeiro mês, eu medi, consegui melhorar, caiu para 7. Opa, peraí. De cima. Caiu para 7. Olha lá, atingi 33% da minha meta. Passou mais 2 meses, o RH mediu. Aquele indicador caiu de 8, caiu para 7, agora caiu para 6. 67%, ó. Tá chegando já. Até que no final eu meça e aí olha lá, ó, caiu para 5, atingiu 100%. Beleza, batemos a meta. Qual o próximo indicador eu tenho? O NPS. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês como calcular o NPS, que era o indicador de satisfação do cliente. Aí, ó, eu tenho como calcular também o indicador de satisfação do meu funcionário. Eu mostrei isso na aula passada. Tá? Quem não viu, só dá uma assistida lá, que é fácil, né? É facinho de calcular isso aqui. Vou fazer aqui rapidamente para você, para quem não viu, né? Como é que eu calculo isso aqui? Eu tenho os meus funcionários, eu vou fazer uma pesquisa com meus funcionários. Eu tenho funcionários que são como é que é? Eles são... Tem um nome que me fugiu da cabeça, né? Os detratores é o que falam mal. Eles propagam bem a minha empresa. Não é propagadores, não. Depois eu vou ver o nome correto lá. Não é bem propagador, não. Fugiu agora o termo da minha cabeça. Eu tenho os funcionários neutros, eu tenho os funcionários detratores. Promotores aqui, né? Propagadores, né? Promotores. Vou explicar o que é isso. Promotores. E eu tenho os neutros. O que é isso aqui? Como é que eu calculo esse indicador? Vamos supor que eu tenha um total de funcionários. Ó. Vamos supor aqui uma coisa. Ó. Eu tenho lá uma empresa que tenha lá, sei lá, 200 funcionários. Eu fiz uma pesquisa interna com os meus funcionários. Perguntei para o meu funcionário, uma pesquisazinha simples, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo seu vir trabalhar com a gente? De 0 a 10. De 0 a 10. O quanto promotores é os que falam entre 9 e 10. De 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo seu trabalhar? Aí, vamos supor que 120 funcionários falaram na pesquisa, né, que ela é uma pesquisa, como é que se diz? Sigilosa, né? Eles dão uma votação lá sem a empresa saber o que eles votaram, mas aí o cara foi lá e votou. Eu dou nota 9, de 0 a 10 eu indico sim a empresa para um amigo meu, sim. 120 indicaram. Aí, digamos que tem aqueles detratores que falaram assim, ó, eu não indico. Entre 0 e 6 são detratores. Aqueles que falaram na pesquisa falaram assim, eu não indico, eu dou uma nota 2 para a empresa, ou nota 3, ou nota 4, ou nota 5, até nota 6. De 0 a 6 são aqueles funcionários que não estão satisfeitos com a empresa. Aí, nesse caso aqui, 30 funcionários falaram, eu não indicaria essa empresa para um amigo meu. E aí teve um pessoal que ficou neutro aqui, ó. Teve um pessoal que colocou 40, ficaram neutros. Então, essa empresa tem 210, não é isso? 190. Então, vamos lá. Aqui, então, ó, os neutros são pessoas, funcionários que ficaram entre 7 e 8. São neutros. Você perguntou para ele na pesquisa. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a nossa empresa? O quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo seu trabalhar? Aí o cara falou, estou
satisfeito, relativamente satisfeito. Tem os problemas, tem suas compensações, dou a nota 7. Então, é um neutro. Então, o que acontece? Esses funcionários promotores é aqueles que eles falam bem da nossa empresa por aí. Estão por aí afora elogiando a nossa empresa, aconselhando outras pessoas a virem trabalhar na nossa empresa. Os neutros, eles não falam nem bem nem mal. E os detratores é aqueles que falam mal da nossa empresa pelas costas. Quando sai da empresa, vai embora para casa, chega lá, reclama com o pessoal da família deles. Se um amigo pergunta, o cara fala, nossa senhora, estou louco para sair de lá, nem manda currículo para lá. Empresa ruim de trabalhar. Então, como é que eu calculo o meu ENPS? É facinho. Primeiro lugar, eu calculo o percentual de cada um desses caras aqui, ó. Como é que eu calculo o percentual? Percentual de promotores é igual ao total de promotores dividido pelo meu total de funcionários, ó. 63% dos meus funcionários são promotores, estão promovendo a minha empresa, falam bem da minha empresa. Quantos são neutros? Ó, 40 dividido por 190, 21% estão neutros. Nem fala bem, nem fala mal. E 30 funcionários são detratores, falam mal da nossa empresa, estão doidos para sair de lá e não recomendam a nossa empresa. 30 dividido por 190, não está na forma percentual aqui, deixa eu colocar, 16%. Total vai dar 100%. Olha lá, né? Então, como é que eu calculo o meu ENPS? Ó, molinho. Peraí. ENPS é igual... Ó, eu desconsidero os neutros, ele não entra nos meus cálculos, e só fazer uma subtração simples. Promotores menos os detratores. Ó, igual a esse... promotores menos os detratores. Ó, o meu ENPS, nesse exemplo aqui que eu dei, né? Ó, nesse exemplo aqui que eu dei, está em 47%. Então, vamos usar esse número como parâmetro aqui para o nosso exemplo também, né? Eu preciso aumentar em 6%. Digamos que hoje esteja, quanto está lá, 47%. Eu vou tornar a mandar essa planilha para você. Aqui está 47%. Aí, eu preciso estar 47% hoje. Eu preciso melhorar em 6%. Então, de 47 mais 6, eu tenho que chegar a 53. Não é isso? 47, eu tenho que sair do... Hoje eu fiz o cálculo, ó. Eu estou hoje em 47%. Eu quero melhorar o meu clima de trabalho. E daqui 3 meses, eu quero tornar a fazer essa pesquisa com o meu funcionário, eu quero ter melhorado o meu ENPS para 53%. Então, eu também não vou esperar chegar daqui 3 meses. Passou o primeiro mês, eu tenho que parar, medir, aí eu percebo, ó, de 47 subiu para 48, atingi 17%, tá pouco. Vamos melhorar o nosso clima, vamos ver o que o funcionário está precisando... O RH vai entrar em ação, vamos fazer o treinamento, vamos entender o que o nosso funcionário precisa, vamos procurar melhorar as condições de trabalho. Daqui a pouco eu chego imenso, ó, o meu NPS foi para 50%. Então, já atingi 50% da minha meta. Daqui a pouco sobe para 51%, atingi 67% da minha meta. Daqui a pouco sobe para 52%, atingi 83% da minha meta. Até que, se eu fizer o trabalho bem feito, eu chego no 53% e alcanço os 100% da minha meta. Gente, para encerrar a aula, aí na próxima aula eu falo um pouquinho sobre essa parte financeira, mas só para você, então, para a gente poder encerrar a aula, eu crio também, ó, os meus indicadores para clientes, ó. Então, para cliente, eu preciso melhorar a satisfação dos meus clientes. Então, para isso, eu criei 2 metas, 2 KRs, aumentar o NPS, que é igual aquele cálculo do ENPS, só que eu faço a pesquisa com o cliente, em vez de fazer com o funcionário, é a mesma coisa. Tem os clientes promotores, tem os clientes neutros, tem os clientes detratores, né? Então, ó,
que acontece agora no meu caso? Ó, eu preciso aumentar meu NPS em 6% nos próximos 3 meses. Que é lá o percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores. Como eu fiz o cálculo para funcionário? Mesma coisa. Vamos supor que no meu caso aqui agora, ó, eu fiz uma pesquisa hoje e constatei que o meu NPS hoje está em 56%. Eu quero aumentar em 6%, então quero passar para 62%. Então hoje eu estou lá em 56%, ó, zero, progresso zero. Comecei hoje. Né? Então, vamos trabalhar. Tem 3 meses para eu chegar nos 63%. Daqui 15 dias, eu medi, está em 57%. Opa, beleza, atingi 17% da meta. Fechou o mês, eu medi, 58%. Opa, 33% da meta. Daqui 1 mês e 15 dias, eu torno a medir. Opa, passou para 59%, 50% da meta. No final do segundo mês, eu torno a medir, já está lá em 60%, ó, 67% da meta. Estou quase atingindo 62%. Ó. Até que lá no final, ó, pum, eu meço e o meu NPS chegou onde eu queria, no 62%. Atingi 100% da minha meta. E aí, eu tenho aqui, ó, o último para encerrar a aula, reduzir em 4% o churn rate nos próximos 3 meses. O que é churn rate? Número de clientes que cancelaram contrato com a nossa empresa, com a minha empresa. Quando é empresa que eu tenho, igual na minha lá, né? O cliente tem um contrato. Então, o cliente foi lá, cancelou o contrato com a nossa empresa, foi para a estatística lá do churn rate. Né? Com quem que eu consigo essas informações? Com a gerência. Então, olha lá, ó. Vou medir lá, né? Ó, o número de clientes que cancelaram dentro daquele período, dividido pelo total de clientes que eu tinha na carteira, vezes 100, vai dar um percentual. Então, eu medi. Qual que era a meta mesmo? Era de reduzir 4%, né? Então, ó, eu tinha, hoje, quando eu comecei, né, o meu novo período, eu tinha um churn rate de 8%. Eu quero que esse churn rate caia para 4%, que reduza 4% minha taxa de churn rate. Então, ó, eu vou começar zero lá meu progresso, né? Estou no 8%. O atual, eu preciso chegar na meta, que é 4%. Então, olha lá, eu comecei no 8%. Daqui a pouco eu medi, opa, reduzi 1%, caiu para 7%. Já atingi 25% da minha meta. Daqui a pouco eu torno a medir, caí mais 1%, ó. Cheguei a 6%, estou caminhando para os 4%. Cheguei lá, já bati 50% da meta. Até que daqui a pouco eu meço 5%, 75% da meta, até eu chegar nos 4% e bater os 100% da minha meta. Está vendo, pessoal? Isso, quando eu estou fazendo isso aqui, é um mecanismo de controle simples. Tem essas fórmulas, eu sei que às vezes não é muito facinho você dominar realmente essas fórmulas, mas isso aqui é uma questão de prática. Quanto mais você vai praticando, mais você vai entendendo o funcionamento disso aqui. Você pode ter ficado um pouco perdido. Nossa senhora, esse negócio do professor aí, passando, é complexo demais, um monte de OKR, tem negócio de ENPS, tem negócio de NPS, tem churn rate, tem taxa de absenteísmo, tem taxa de rotatividade. Só que não varia muito também não, né, gente? Se você for olhar o que tem disponível para você utilizar dentro da sua empresa, você vai fazer uma relação aí de indicadores que é o que tem hoje no mercado disponível, que as empresas usam, e você vai utilizar o que for melhor para você lá na sua empresa. E aí, gente, à medida que você começa a utilizar isso aí, você vai se acostumando com esses termos. Né? Num primeiro momento, essas siglas, elas fazem um pouco de confusão na cabeça da gente, tem a fórmula. Mas, para você utilizar na sua empresa, você vai poder consultar a fórmula, pesquisa na internet. Tem o meu material para você utilizar.
E à medida que você vai utilizando isso internamente na empresa, você vai decorando essas fórmulas todas. Você faz esses cálculos aí sem muita dificuldade, sem precisar ficar consultando. Pessoal, ficou confuso aí essa questão? Eu acho que essa parte agora, final, na aula que vem, eu ainda vou voltar nesse assunto para falar sobre aqueles indicadores financeiros. E aí, de repente, eu vou pesquisar mais alguma coisa que pode facilitar para vocês acabar de entender isso. Mas, assim, eu acho que uma estudadinha que você der, na internet tem coisa demais para você poder pesquisar a respeito desse assunto. Eu acho que está dando uma clareada para você desenvolver a sua atividade supervisionada. Hoje, com esses indicadores que eu falei hoje, deu uma clareada melhor do que você precisa fazer lá para a sua empresa. E aí, a aula que vem, gente, a gente encerrou a matéria. O que eu vou fazer na semana que vem? Semana que vem eu vou só finalizar aqueles indicadores que faltaram ali. Vão dar uma navegada na internet para tentar ver outros indicadores possíveis que a gente pode utilizar. Vamos tentar montar uma relaçãozinha de vários indicadores para você ver. Vamos ver como é que calcula. Vamos praticar, vamos tentar usar números igual eu usei ali, né? Eu aqui nesse exemplo do funcionário, foram números fictícios que eu utilizei, mas eu acredito que deu para você entender melhor o cálculo. Você vê que, se você for parar para analisar, não é tão complexo assim. Que você possa falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta de utilizar. Não é assim, não. Um cálculozinho, uma matemática simples. Não precisa de usar aquele negócio de derivada, limite, cálculo diferencial, não precisa usar nada disso. Né? Cálculo, matemática básica. Só você saber a fórmula e aplicar. Então, na aula que vem, a gente torna a ver mais algumas coisas. E aí eu vejo. Eu vou passar a prova na aula que vem, né? Na aula que vem, uma parte eu vou ler a prova toda com vocês, que já está prontinha, está tranquila, molezinha, mamão com açúcar a prova. Na aula que vem, eu posto a prova lá no Classroom, explico ela toda para vocês e vou ficar aqui à disposição. Quem quiser tirar dúvida a respeito da sua atividade supervisionada, se não estiver conseguindo desenvolver, vamos tentar ajudar o aluno. Né? A atividade é supervisionada, é para me chegar aqui realmente e ajudar vocês a entender o que é para ser feito. Tragam as dúvidas, é bom que você aproveita que hoje eu dei uma explicada melhor nesses indicadores, aproveita essa semana, tenta dar uma desenvolvida na APS, porque se você começar a ter dificuldade, anota a dificuldade, traga na aula que vem, que na aula que vem eu não vou dar aula, eu vou só começar a matéria, encerrar aqueles indicadores e vou ficar por conta de ajudar vocês com as dúvidas da atividade e explicar a prova. Pessoal, tá beleza? Tá tudo tranquilo? Ou tá tudo complexo? Eu acho que tá tranquilo. Eu acho que tem que botar a mão na massa, né, Guilherme? À medida que você vai fazer a APS, vai botar a mão na massa, aí, de repente, surge dúvidas. Aí traga a dúvida na aula que vem. Vou ficar aqui por conta de vocês aqui, tá? Gente, Glauber, vai dar tudo certinho, meu querido. Fica tranquilo. Gente, só tenho a agradecer vocês aí pela presença, por tudo. Muitíssimo obrigado, tá? Mais uma aula que a gente encerrou. Semana que vem já é praticamente a nossa última aula, que depois é só prova mesmo. Fiquem com Deus, tá? Uma excelente semana, esse resto de semana todo aí pela frente. Beijo no coração, bom descanso para vocês aí, tá? Muito obrigado a todos aí. Valeu, Guilherme, João Marcos, Kelly, Douglas, Glauber. Até, professor. Boa noite. Boa noite, Júlio. Valeu, professor. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.